Olá, boa noite. Hoje é domingo, dia 15 de setembro de 2019. Está começando o meio de campo no final de semana que não foi nada bom para os mineiros. O Atlético tomou um passeio em casa para os reservas do Internacional. O Cruzeiro perdeu fora e acabou voltando para a zona do rebaixamento. O único que está feliz é o América, que não jogou nesse final de semana, mas venceu durante a semana e está subindo. A cada rodada sobe uma posição na tabela. Isso e muito mais você confere a partir de agora no meio de campo, que já está no ar. E eu quero saber a sua participação aqui, ó. O Antônio Carlos da Silva está ligado, já mandou aqui uma boa noite para nós pelo Facebook. Você pode participar também pelo Facebook do Meio de Campo, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo WhatsApp, que é 31993437448. Sua participação é muito importante para nos ajudar a fazer o Meio de Campo. Enquanto você manda a sua mensagem, vamos conhecer a nossa bancada de hoje, começando com Breno Galante. Breno, boa noite, obrigado pela presença. O que aconteceu com o Atlético contra o Internacional no Independência? Boa noite, André. Boa noite à turma aqui participando, pessoal de casa. Mais uma derrota para a conta do Atlético, 5 derrotas seguidas. Acho que a torcida não esperava o que viu, o Atlético não apresentou um futebol condizente com o que a torcida esperava, muitos erros individuais, o acerto do time. Acho que alguns jogadores estão abaixo e a gente vai conversar sobre isso aí no programa. Tá certo, com a gente também nessa noite, Daniel Seabra. Seabra, boa noite, obrigado pela presença. E o Cruzeiro, a corda está mais apertada com essa derrota para o Palmeiras ou foi possível ver já alguns fatores positivos nesse jogo? Pois é, boa noite, André. Desculpa pela voz, estou um pouco rouco, mas perder para o Palmeiras é normal. Perder para o Palmeiras jogando em Belo Horizonte ou jogando em São Paulo é normal. O que não é normal é o Cruzeiro perder para o Grêmio da forma como perdeu, né? Aquilo foi um passeio, um atropelo, uma coisa horrorosa. Mas já dá para ver alguma coisa no trabalho do Rogério Ceni, principalmente em relação aos garotos. Ele já colocou meninos novos, já colocou sangue novo no time, e isso pode render frutos aí para frente. Com a gente também nessa noite aqui, Karina Melli. Karina, boa noite, obrigado pela presença. E o América, o torcedor já pode confiar que os momentos ruins já passaram, agora é só pensar na parte de cima da tabela? Não dá ainda para ter toda a certeza, né? Mas o América, pelo menos essa semana, é o único dos mineiros aí que está tranquilo, não jogou durante o fim de semana, venceu durante a semana o Criciúma, está fazendo um bom campeonato, uma boa Série B depois de conseguir se reabilitar, está cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Eu acho que o torcedor americano pode ficar um pouco mais esperançoso, sim. Tá certo. E fechando a nossa bancada de hoje, Fábio Vital. Vital, boa noite, obrigado pela presença. Nessa semana a gente teve seleção brasileira, 2 amistosos nos Estados Unidos. Houve um balanço positivo na sua visão desse período lá nos Estados Unidos? Um abraço, André. Boa noite para quem está em casa acompanhando o meio de campo. Eu acho que sim, né? O Tite, aos pouquinhos, ele está fazendo alguns testes, testando também aquilo que pode funcionar para uma próxima convocação. E eu acho que o Brasil, a seleção brasileira, começa a criar um pouco mais de identidade com o torcedor. Isso há muito tempo se perdeu. E nesse ritmo eu acho que a gente vai, quem sabe, pensar numa Copa do Mundo melhor do que foi as 2 últimas. Tá certo. Registrando a participação aqui, ó, o Andrei Milagres falou aqui, ó, não só no futebol mineiro, mas todo o futebol brasileiro só tem velhos e os novos só querem dinheiro. O Antônio Carlos da Silva mandou aqui, o que fazer com o futebol mineiro? Por que o futebol mineiro está tão ruim esse ano, ô Seabra, na sua visão? Coisas do futebol, né? Deu errado. O Cruzeiro começou o ano muito bem, né? O Cruzeiro vinha numa Libertadores, melhor colocado geral, parecia que ia se classificar como primeiro colocado geral, acabou que deu uma derrapada no final, depois desandou tudo. E aí saiu o Mano Menezes, o Cruzeiro é eliminado da Libertadores, Copa do Brasil e tal, e vem nessa coisa horrorosa no Brasileiro, aí uma campanha bizarra, o Cruzeiro fecha um turno inteiro com 4 vitórias, sem ganhar nenhuma fora de casa. Uma coisa horrorosa. E aí, no caso do Atlético, passando para o outro lado da lagoa, né, como costuma dizer até o Chico Maia, o Atlético, a gente não sabia o que esperar do Atlético no ano, porque era um time que vinha do ano passado e vinha mais ou menos. Começou o ano razoavelmente bem, perdeu o Campeonato Mineiro, aí vem Copa do Brasil, Sul-Americana e tal, está ainda na Sul-Americana. Agora, o São Salvador até disse ontem lá no Bola na Área, que a gente estava na Alterosa, o que ameniza um pouco a situação do Atlético, o Atlético está em 9º lugar, ameniza um pouco, é porque o Cruzeiro está caindo pelas tabelas. Porque se o Cruzeiro estivesse em 2º, 3º, aí você veria uma pressão com esse 9º lugar do Atlético, que não é bom. Né? A gente analisa, o 9º lugar, o Atlético está lá em cima, está brigando por alguma coisa. Eu não sei mais do que o Atlético está brigando, não. Sinceramente, depois do jogo de hoje, principalmente, eu não sei por qual posição o Atlético está brigando no Brasileiro, não.
Falando então no jogo de hoje, vamos ver os gols da vitória do Internacional, os reservas do Inter para cima do Atlético Independência. O primeiro gol foi marcado pelo William Potker. O Hever tentou cortar, jogou lá para trás. Depois bola lançada por Rafael Sobis, que achou o Neilton dentro da área ali. Só escorou 2-0 para o Inter. E depois o William Potker de novo recebeu na direita e bateu na saída do Cleiton. Ele que não fazia gol desde abril, se eu não me engano. O Atlético ressuscitou o Potker. E aí o Bruninho aproveitou a assistência do Ceará, 3-1. Se fosse com um time titular do Inter, Vital, seria um resultado mais compreensível do que sendo os reservas? Você acha que seus reservas pesou um pouco mais para o torcedor? Nós falamos sobre isso com o Rodrigo Santana na sexta-feira, quando perguntamos para ele, né, quais seriam os perigos que o Atlético poderia correr enfrentando o Inter não titular, enfim, que está preocupado com a Copa do Brasil. Ele disse que o Inter, mesmo não titular, era um time muito forte, competitivo, que ele esperava dificuldades. Agora, penso que o Atlético aceitou muito facilmente, André e amigos, o esquema do Internacional. E eu acho também que a média de idade do Atlético pesou bastante. A gente viu um Atlético muito cansado ainda no primeiro tempo. E o time do Inter é um time mais novo. Então eu acho que horário das 11, a média de idade do Atlético, alguns problemas extra-campo, o Casares foi colocado no banco, depois entrou, tentou alguma coisa, não arranjou nada. Então assim, muitos problemas que se sucederam durante a semana e acaba nessa goleada. O Atlético começou perdendo por 1-0, perdeu por 2 e agora por 3. Ou seja, aquele sistema defensivo que era tão elogiado também, que era a marca do Rodrigo Santana, começa a ser questionado. E falando em Casares, o Breno, essa semana foi tumultuada para ele, né? Começou com denúncia de agressão, depois chegou atrasado no treino. Qual é o papel hoje do Casares no Atlético? O que o Atlético tem que fazer com o Casares? É insistir nele? É já pensar talvez em negociá-lo? Qual é a sua visão? Pois é uma situação muito difícil para o Rodrigo Santana, porque qualquer coisa que a gente for rotular, que o Rodrigo for fazer, ele é refém do Casares pela situação do elenco que o Atlético possui hoje. O Casares, sem dúvida nenhuma, é o jogador mais talentoso que o Atlético tem. Porém, uma irregularidade dentro de campo muito grande. E se é ruim com o Casares, é pior sem o Casares. A realidade é essa. Agora, não dá para deixar ele ter um tipo de postura dessa extracampo de um dia antes de um jogo importante como esse, chegar atrasado do treinamento. Ele faz com que o Rodrigo Santana mude todo o seu esquema tático, treinou a semana toda com o Casares como titular, de um dia para outro ele tem que remontar o time, muda tudo que é planejado para um jogo importante como esse, coloca o jogador no banco, quer dizer, até o grupo sente com isso, os jogadores depois do jogo hoje, a gente conversando com eles, eles não concordavam com essa indisciplina do Casares. Eu acho que o extracampo hoje altera um pouco do que se espera esperava do time do Atlético. E não só isso, a ausência do Jair no meio de campo, que é um jogador que, de pegada, o Atlético hoje mostrou que no seu elenco ele não tem outro jogador com essa característica. Ramon Martínez não conseguiu fazer isso e o Inter fez o que quis no meio. A ausência do Igor Rabelo na zaga também demonstra outra situação. O Atlético não consegue jogar com Léo Silva e Hever, com a idade que eles têm, jogarem juntos, ainda mais num horário desse de 11 horas da manhã. A gente viu pelos lances dos gols, não existe sobra na zaga, né? É tudo no mano a mano. O Hever leva um drible, ele já sai de cara com o goleiro. Então são situações que o Atlético tem que analisar, mas porém, o campeonato já está rodando, é questão de elenco, falta elenco ao Atlético, jogadores de banco que entram com a mesma qualidade que os que estão jogando, isso o Atlético não tem. E quando o Seabra diz que a paciência do torcedor atleticano vai esgotar, a paciência só existe porque o Atlético está na semifinal da Sul-Americana. A partir do momento que o Atlético se der mal na Sul-Americana, aí o estupim do torcedor atleticano vai acabar. Então, enquanto existir essa oportunidade de se chegar ao título de uma Sul-Americana e a classificação da Libertadores, a paciência do torcedor ainda vai ser um pouquinho maior. Breno, se tem alguma coisa que salvou hoje, se é que a gente pode dizer isso, é justamente quem entrou no lugar do Casares, né? O Bruninho. Sim. Que foi, para mim, o jogador mais lúcido do Atlético, disparado. Um menino que mostrou personalidade, pediu a bola, partiu para cima, foi para dentro da zaga do Inter. O Atlético não conseguiu passar pela forte marcação do Inter, né? O Helman fez um esquema muito bem feito e os jogadores foram muito obedientes taticamente. O Inter se fechava muito rápido, saía no contra-ataque e você vê que os dois últimos gols aí do Inter, o segundo e o terceiro, foram em jogadas de contra-ataque. O Bruninho, ele foi o único jogador que tentou alguma coisa. E tanto que quando estava 3-0 e ele fez o gol, que já não ia acrescentar em mais nada, não ia mudar mais nada, 3-1, 3-0, a torcida aplaudiu. Uma parte da torcida comemorou. E eu estava trabalhando no jogo, até falei, vou reprisar esse gol, apesar de não valer nada, em homenagem ao Bruninho, que para mim foi bem no jogo. E sinceramente, para mim, se eu sou o Rodrigo Santana, o Bruninho é o meu titular hoje. Em relação ao Casares, eu concordo com você. A qualidade ele tem.
Agora, resta saber se o Casares quer ser um jogador de futebol profissional. Já mostrou que não, e eu já joguei meu chapéu para ele. E outra coisa que é importante, o torcedor que está pegando no pé do Ricardo Oliveira, e o Rodrigo Santana já adiantou que o de Santo deve jogar na quinta-feira, a gente tem que analisar uma coisa, o Atlético não cria jogadas para o seu atacante. Né? O Ricardo Oliveira ficou no primeiro tempo, passou em branco. Por quê? Porque o camisa 10, que supostamente o Atlético tem que ter, que foi o Vinícius hoje, ele não criou absolutamente nada e depois do jogo afirmou, foi a minha pior partida com a camisa do Atlético. Aí você tem um Bruninho que tem essa característica jogando pela beirada, o Casares quando entra com essa característica joga pela beirada, então o Atlético hoje precisa de um jogador de criação. Você pode colocar o de Santo, você pode colocar o Alejandro, você pode colocar o Ricardo Oliveira. Qualquer um que estiver lá, se a bola não chegar, meu amigo, não vai resolver o problema do ataque do Atlético, não. Você concorda, Karina, que o meio de campo hoje é o principal problema do Atlético? Também acho, como ele mesmo disse, pode ser qualquer um dos atacantes, qualquer um dos centroavantes. Se a bola não chegar nele, não vai adiantar. A gente tem a mania, o torcedor tem a mania de reclamar do atacante, mas não dá. Precisa ter um camisa 10, precisa ter aquele meio campo que consegue levar a bola até o centroavante, porque senão não adianta. Não só no Atlético, em qualquer time. Eu acho também, quando é na questão do Cruzeiro, é a mesma coisa. O Fred ficou muito tempo sem marcar, está muito tempo sem marcar, e é o mesmo problema. Se o meio-campo não funciona, a bola não consegue chegar para o atacante e aí, consequentemente, o gol não sai. O Ricardo Oliveira fez um gol nos últimos 21 jogos. É muito pouco, ô Vital. Você também acha que passa aí pelo meio de campo ou falta um pouco dele também? Às vezes a bola não está chegando, ele sair mais. O Tio Santo tem um gol em 3 jogos. O de Santo, o que tem de diferente de Santo para Ricardo Oliveira, na sua visão? Primeiro que o de Santo é um jogador mais jovem, né? Principalmente hoje o Atlético poderia, na minha opinião, ter começado com o de Santo. Até achei que o Rodrigo faria isso. Ele deu indícios de que faria isso durante a semana. Nós que acompanhamos o CT lá no dia a dia, a gente viu o de Santo participar dos coletivos, enfim, eu imaginei que ele pudesse começar, assim como também a gente pensava no Bruninho, o que acabou se confirmando até pela indisciplina do Casares. Eu vejo o Ricardo hoje como um jogador que vai precisar de passar por algum tipo de reformulação. Não sei se talvez um time mais ajeitado para que as bolas cheguem, ele apenas empurre. E mesmo assim, quando a bola chega, ele não tem tido muito sucesso. E o Ricardo hoje, especialmente, ele pegou na bola umas 2 ou 3 vezes. Hoje o Atlético, a rigor, jogou com um a menos. Eu até posso incluir mais um na conta aqui, que é o Thiará. Ricardo Oliveira e Thiará hoje não jogaram absolutamente nada. E aí vem o Vina na sequência. O próprio Ramon Martínez, muito mal hoje, cometeu muitos erros no meio-campo. E aí sobrecarrega. Sistema defensivo, né, com uma idade já relativamente avançada, o Hever um pouco mais jovem, o Léo Silva muito maduro. Então, enfim, hoje o conjunto não funcionou. E no horário de 11 horas, com um time velho, como é o time do Atlético, que infelizmente, né, o Atlético tem algumas peças que já são veteranos, o Fábio Santos, por exemplo, é um deles, o Atlético não suportou e acabou caindo no esquema do Inter muito facilmente. O Helma, acho que nem o Helma imaginava que ia vencer o Atlético com tanta facilidade. E aí os dois, o segundo e o terceiro gol foram justamente por cima do Fábio Santos, foi lá pela lateral direita do inclusive, Inter. um dos alvos da torcida, né? Toca na bola, já vai em cima dele. Bom, e o Casares, André, só para complementar, seria esse camisa 10, né? Até muitos defendem que ele rende melhor centralizado. Mas o problema é que ele não quer saber jogar bola, né? Ele se preocupa com tantas outras coisas, mas bola sumiu. E a pergunta é quando ele vai querer jogar bola, né? Que já passou da hora. Hoje, se ele vai querer jogar bola. Com isso tudo, o Rodrigo ainda teve que recorrer ao Casares. Eu concordo com o Breno. É a válvula de escape do time. Mesmo com todos esses problemas, ele chama o Casares. Tá, vamos ver o que o Rodrigo Santana falou desse jogo aí após a partida ali da coletiva. Vamos acompanhar o treinador. É um dia para a gente esquecer e ao mesmo tempo não esquecer, né? Porque a gente tem que tirar muita lição do jogo de hoje. Né? A gente não pode cometer os erros que a gente está cometendo, principalmente dentro de casa. Né? A gente precisava muito da vitória, só que infelizmente mais uma vez não veio. Eu acho que a culpa é nossa. Né? Acho que a gente não está caprichando nos detalhes, nas finalizações, fazendo gol. A gente vinha de muitos jogos sem sofrer muito. Esse jogo aí, as 3 vezes que chegaram, fizeram os gols. Tá? Então isso é muito mais falha nossa, de comissão técnica mesmo, e o grupo de jogadores, do que qualquer extracampo. Isso não pode interferir no momento que o árbitro apita a partida. É um dia pra gente. Registrando aqui a participação do Paulo do Prado, o Wilson do bairro Jaqueline mandou aqui, o que está acontecendo com o Atlético? Falta atitude. Parece time sem controle. Casa da mãe Joana, Casares está de brincadeira. E o Edgar Laporte lá do Lafayette. Impressionante o desprezo do Atlético com o brasileiro. Tanto tempo sem ganhar e o time não tem vibração. E aí, Karina,
É para lembrar ou é para se esquecer desse jogo? Aí vamos ajudar o Rodrigo a decidir. Tem que se lembrar ou se esquecer? Para lembrar, tem que tirar isso como lição, não tem como. Hoje o Atlético foi muito mal. Nas últimas derrotas, o time do Atlético perdeu, mas ainda dava para salvar algumas atuações, alguns nomes. Mas hoje o time completamente apagou e me preocupa essa ação do time, essa postura do time para semifinal da Sul-Americana para quinta-feira. Eu fico preocupada em questão disso, porque como o Breno mesmo afirmou, a paciência da torcida vai acabar se não tiver uma boa partida nessa Sul-Americana, se não conseguir pelo menos um título. Então eu acho muito importante o técnico do Atlético perceber quais foram os erros e tentar consertar para a semana. Registrando aqui, ó, o Divino Carlos Martins, do bairro Três Barras, em Contagem, mandou aqui, ó. Como cruzeirense, sei que a coisa está feia, mas marquem aí, daqui 5 rodadas o rival vai estar brigando contra o rebaixamento. O José Reis, do Rio de Janeiro, na minha opinião, o Rogério Ceni chegou agora e já perdeu o ambiente com os jogadores. Se insistir com ele, é Série B na certa. O Jaime Rezende, também de Coromandel, mandou para a gente que o que a diretoria está fazendo com o Cruzeiro não tem perdão. Deveriam ser presos e proibidos para sempre de entrar na Toca da Raposa. Então, falando do Cruzeiro, vamos passar aí para o jogo. O Cruzeiro foi até São Paulo jogar contra o Palmeiras, acabou perdendo por 1-0. Vamos ver o gol da vitória do Palmeiras. Jogada trabalhada, foi um gol até um pouco de lambança ali na defesa, não conseguiu cortar a bola. Kaká ali trombou com o Luiz Adriano e sobrou para o Bruno Henrique fazer um gol. Havia uma grande expectativa, Seabra, do time que iria a campo. O Rogério tinha dito que botaria alguns jogadores para fazer a parte física e tal. Te surpreendeu um pouco a escalação, principalmente do Rafael Santos na lateral esquerda? O Ederson também, né? Surpreendeu. Quando eu vi a escalação, eu imaginei que o Cruzeiro ia ter muita dificuldade. Falei, olha, o Cruzeiro vai encarar um time que está brigando pelo título, um time que tem um dos melhores elencos do Brasil, que está jogando um futebol bonito, e na casa do Palmeiras, né, jogando em São Paulo. E a meninada pode sentir. E não foi isso que aconteceu. Os meninos foram para cima e mostraram, os meninos que eu digo, esses aí que entraram, né? O resto do time do Cruzeiro não é tão menino assim mais. Mas o time do Cruzeiro jogar dessa forma, ok. Eu acho que perder para o Grêmio, perder para o Inter, para o Palmeiras, ou vencer, são resultados normais, são clubes grandes. Quando é grande, o resultado é normal. Não dá para aceitar passivamente o que o Cruzeiro fez contra o Grêmio. Eu não me lembro de um treinador chegar para uma coletiva tão abatido como o Rogério Ceni chegou depois do jogo contra o Grêmio. Eu achei que o Rogério ia entregar ali. Ele tinha acabado de chegar. Eu achei que o Rogério ia falar, olha, não dá para mim. Eu vi agora onde eu amarrei minha égua, realmente não vai dar. Obrigado, foi um prazer, porque aquilo foi vexatório, foi vergonhoso. O Cruzeiro tomou um passeio do Grêmio. E a impressão que passou foi que o Grêmio tirou o pé, porque senão seria 5, 6, 7. E aí o Grêmio, olha, vamos aqui que está 4-1, beleza, vamos poupar, 11 horas da manhã e tal. Contra o Palmeiras, não, mas já foi outra postura. Aí sim dá para aceitar. E é legal ver o Rogério Ceni dando apoio para os meninos, porque aí pode estar o futuro. O financeiro do Cruzeiro a gente sabe como é que está, né? Isso pode ser um respaldo financeiro daí para frente. Agora, eu vi muita gente falar, o Rogério Ceni precisa ter o apoio da diretoria para fazer esse tipo de modificação, bancar e tal. Que diretoria? Quem é a diretoria do Cruzeiro? Eu não consigo te falar hoje quem é a diretoria do Cruzeiro. Tem um presidente que a gente não sabe se é, se não é, solta um vídeo aí sem pé nem cabeça na internet. Tem um vice-presidente que a gente não sabe se pode, se não pode, se vai, se não vai. O Marcelo de Jean, coitado, fica ali, dá uma entrevista aqui, dá uma coletiva ali, vai se virando, fala sobre salário atrasado, fala sobre... Sinceramente, o Cruzeiro está realmente uma bagunça generalizada e isso está se refletindo dentro de campo, né? Vinha se refletindo dentro de campo. Espero que o Rogério Ceni agora coloque aí um basta em tudo, eu não sei se ele perdeu o vestiário, eu acho que não, com essas mudanças, principalmente Thiago Neves, né, os jogadores mais experientes, eu acho que não. A torcida ainda está com o Rogério Ceni e eu acho que tem que estar mesmo, porque o Rogério acabou de chegar. Tem que ter um pouco de paciência. Teve um torcedor aí, a gente sabe como é o torcedor, mas o torcedor dizer, pô, se não tirar o Rogério Ceni, o cara acabou de assumir. Pediram para tirar o Mano saiu. Agora vem o Rogério. Calma, vamos esperar para ver pelo menos o que o cara pode fazer no time, né? Agora, se existe um lado positivo, que eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que olhar, é que parece que o Rogério já conseguiu enxergar onde está o problema do Cruzeiro. Porque quando ele coloca meninos para poder jogar, e aí a gente vê um preparo físico melhorando, o time disputando mais o jogo, ele até disse isso sobre aquela questão de ser mais competitivo, e o time foi competitivo contra o Palmeiras, porque era um risco.
né? Você coloca os meninos aí, se de repente você perde de 3 aí, a coisa complicava, porque vem Flamengo na semana que vem, né? O líder da competição. Então ele foi corajoso porque ele detectou que essa é a situação. Agora ele vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura para poder lidar com um grupo com isso, né? Porque você tem um Thiago Neves, você tem aí Robinho, Edilson, jogadores que, né, já eram titulares que estão ali que vão ter que ou vão comprar a ideia do Rogério e aí o Cruzeiro consegue sair de onde está, ou então a coisa vai para baixo e o Rogério cai junto com eles. E o Rogério colocando esses meninos em campo, eu acho que é importante mesmo até para o futuro, para o ano que vem, que a gente não sabe quais desses jogadores medalhões que estão no Cruzeiro vão continuar. Então eu acho que é muito importante o Rogério dar essa atenção para os meninos do Cruzeiro, sim. E o Vital, o Cruzeiro chegou à 3ª derrota consecutiva no campeonato. É o único time que não venceu como visitante nessa final do primeiro turno. Você acha que o Rogério acertou em tirar os medalhões? Você acha que pode ser o caminho? Bom, o que o Seabra disse, eu concordo. O clima na coletiva foi de vergonha. Ele se disse envergonhado, Rogério. Sem nenhum pudor, ele disse que estava sentado ali por obrigação, que ele nem preferia estar concedendo aquela entrevista coletiva. E externou algumas situações, né? 2 problemas com o Edilson e com o Thiago Neves de tabela, que o Thiago Neves parece que comprou a briga do Edilson, enfim, isso foi externado, tanto da parte dos jogadores como da parte do técnico. Eu acho isso muito sério, né? O Seabra também disse bem, o Rogério acabou de chegar, está tentando implementar um sistema de jogo, assim como o Galante disse. Eu acho que o Rogério ele quer um time mais veloz, mais agudo, mais agressivo, e o Cruzeiro nos últimos anos não tem essa característica. Com o Mano era um time reativo, como foi ontem o Palmeiras do Mano Menezes, acabou vencendo o jogo assim contra o Cruzeiro. Então eu acho que até que o Rogério consiga implementar a filosofia de trabalho dele, ainda vai se levar um tempo. Agora, ele, para piorar tudo, eliminado da Copa do Brasil, pega uma sequência com os principais clubes do país. Então, assim, tudo contra o Rogério Ceni. Salários atrasados, diretoria, essa bagunça, tudo contra. Aproveitando que nós encerramos o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhadinha no ano passado, como é que foi essa passagem, né? Como estava a classificação na 19ª rodada e como terminou o ano para a gente tentar aí no chute, saber o que vai acontecer com os times mineiros. Ano passado, o São Paulo era o líder na 19ª rodada, seguido por Inter, Flamengo e Grêmio, e chama a atenção, o América era o 10º colocado. No final, o Palmeiras, que era o 6º no meio do campeonato, foi o campeão, o Flamengo subiu, o São Paulo caiu lá para 5º e o América despencou. Vamos dar uma olhadinha do outro lado da tabela, para ver, o América caiu de 10º e foi para a zona do rebaixamento. O América foi rebaixado no ano passado, terminou em 18º. E aí, dos times que terminaram a primeira fase, o primeiro turno, ali dentro da zona, 2 caíram, o Paraná e o Vitória. E 2 times que estavam de fora acabaram sendo rebaixados também. Então, para você, Vital, há o risco do Cruzeiro ser um desses times aí que está fora, na verdade está dentro, terminou dentro. Você acha que ele tem mais chance de ser dos que estão dentro, que caem, ou dos que estão dentro, que se salvam? Eu até o mês passado, quando estive aqui, eu defendia que o Cruzeiro não caía de jeito nenhum. Hoje, algumas dúvidas já passam pela minha cabeça. Uma sequência pesada, o Cruzeiro não venceu os adversários que seriam os concorrentes diretos até aqui. Vai ter que fazer um segundo turno completamente diferente. Vai ter que fazer uma campanha de campeão no segundo turno. E passando pelo Flamengo aí, que eu acho muito difícil, pode até ser que o Cruzeiro arranje algum resultado, tomara que arranje. Mas passando pelo Flamengo vai ter uma sequência pesadíssima, vai ter que fazer uma campanha realmente de campeão para se livrar da Série B. Hoje a Série B é uma realidade do Cruzeiro. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances do Cruzeiro ser rebaixado são de 45%. André, uma coisa que a gente vê muito torcedor, o Breno, que acompanha o Atlético também mais de perto, vai se lembrar, em 2005, eu me lembro, a frase que a gente mais ouvia aqui em Minas era cair não cai não. Ah, não, cair não cai não. Tem muito time pior aí, cair não cai não e tal. E o que aconteceu com o Atlético? Corinthians caiu, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, todo mundo vai se lembrar por aí. Então, olha, se o Cruzeiro seguir da forma como está, cai. Cai sim, tranquilamente. O Cruzeiro é sim hoje um dos postulantes ao rebaixamento. O Cruzeiro vai disputar o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro hoje é contra o rebaixamento, ponto. Não tem negócio de Sul-Americana, Libertadores, esquece. O Cruzeiro precisa primeiro se salvar do rebaixamento. E olha, com essa campanha do primeiro turno vai ser bem complicado. Ou muda radicalmente ou é sim um dos seríssimos candidatos a cair. Tá certo. Vamos para a nossa primeira pausa no meio de campo. No próximo bloco a gente fala de Sul-Americana, Seleção Brasileira, o Cinefute, que é um evento muito bacana. Fique ligado que a gente volta já já.
Cibi Maia, eu sou bailarina, performer. Meu nome é Dudude, sou artista de danças e derivantes. Quando surgiu a ideia do Mova-se, foi justamente de abrir um pouquinho esse movimento, né, de artistas de modo geral. Eu acho que eu danço porque foi necessidade corporal, sei lá. Eu sou Marise Diniz, bailarina, professora de dança. Retratos da Dança, segunda, 15 para as 10 da noite. Reapresentação sábado, 9h15 da noite. De volta com o meio de campo, eu sigo esperando sua participação pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo WhatsApp, 31993437448. Aparece um QR Code de vez em quando aqui, ó. Você colocar a câmera do seu celular lá, ele já abre automaticamente no WhatsApp para você mandar mensagem para a gente. É muito bacana e a gente espera a sua participação, igual aqui o Nelson Ramiro mandou aqui, ó. E o tal do Rei Driguinho? O cara faz uns poucos jogos bons contra times do interior de Minas e praticamente fazem 4 meses que ele está fora. O Rodriguinho está se recuperando uma lesão, né? Tá vindo. E tem uma torcedora mandou aqui falando assim, o salário do Atlético está atrasado. Vocês não vão falar, não? Está atrasado o salário do Atlético? A gente sabe, pelo menos até o mês passado, que haviam direitos de imagem em atraso, mas o salário me parece que ainda está em dia. De repente atrasa, 1, 2, 3 dias, até uma semana, isso tem acontecido com frequência. Não só no Atlético, mas pelo que a gente apurou, salários estão em dia. Mas pode acontecer esse pequeno atraso aí, uma semana no máximo é normal. Tá certo. Falando de Atlético, então, quinta-feira o Atlético tem um jogo importantíssimo, primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, vai jogar contra o Colón, lá na Argentina, jogo às 9h30 da noite. E esse Colón põe medo, Karina? Você acha que o Atlético tem que preocupar principalmente com o que do Colón para poder voltar com um bom resultado de lá? Quando o Atlético se classificou para a semifinal, eu acho que não tinha que ter medo, não. O que parecia que ele realmente seria o favorito para essa partida. Mas com essa sequência ruim dos jogos do Atlético, alguns jogadores deixando a desejar nas suas posições, eu acho que a situação mudou um pouco. Ainda acho que o Atlético, mesmo pelo tamanho, pela sequência na Sul-Americana, eu acho que tem mais time para enfrentar e para passar o Colón. Mas agora eu acho que a torcida do Atlético já está um pouco com o pé atrás, já não tem toda essa certeza que vai ser uma partida fácil para passar nesse primeiro jogo da semifinal, não. O clima mudou lá dentro, Breno? Mudou e a situação cada vez fica pior, porque a cobrança é maior para cima do Atlético. E se a gente fala aqui sobre um jogo na Argentina, que já é difícil por si só, pela torcida adversária, o Colón jogou ontem contra o São Lourenço, venceu por 2-1 com 5 titulares, poupando alguns jogadores. O Atlético ainda tem uma questão. O Atlético não vai ter o Jair, não vai ter o Ramon Martínez, que jogou hoje como volante, para esse jogo de quinta-feira. Então, possivelmente, talvez, Zé Wellison, que não jogou hoje. Um volante só também. Né? Ou então, de repente, ele vai colocar o Natan, não acredito nisso, acho que deve com o Zé Wellison. Então, ainda tem essa questão de acertar o time. O time do Atlético hoje não é aquele time certo como se imaginou antes, até 2, 3 semanas para trás, que vinha jogando bem, mas não tinha o resultado. Agora não, o Rodrigo vai ter que trabalhar mais, ele fala na mudança do Franco de Santos ser o titular, deve jogar na quinta-feira, ele fala de um possível entrada do Bruninho nesse time titular também, ou seja, são várias peças aí que vão estar mudando, né? No meio de campo, na defesa deve voltar o Igor Rabelo, então o Rodrigo vai ter uma semana para poder ter muita conversa, estudar o time adversário e André, não pode voltar com uma derrota lá espaçada, né? Tem que tentar pelo menos um resultado aí de um empate, se perder tem que perder só de 1-0, máximo, porque para poder recuperar aqui a gente vai ver um jogo no Mineirão, né? Tem todo aquele drama todo tradicional do torcedor atleticano. Eu acho que o torcedor não quer isso, né? Tá torcendo aí para ter um bom resultado na quinta-feira. E o Rodrigo Santana falou hoje, após a partida, sobre o confronto de quinta-feira pela Sul-Americana. Vamos acompanhar. Foi a final do Mineiro, a eliminação na Copa do Brasil fez com que a equipe crescesse num momento muito importante. E a gente tem jogadores capacitados ali, experientes, para retirar forças ali, nos unir mais, né? Porque a gente sabe que quando perde são poucos que estão junto com a gente. Vamos estudar esse Colón, a gente está focado para o jogo de hoje, para ver como a gente vai fazer o jogo na Argentina. Mas eu confio no grupo que a gente vai fazer uma excelente partida lá na Argentina. E essa responsabilidade é toda nossa,
de passar de fase mais uma vez na Sul-Americana. Quando a gente pensa em time argentino, logo vem à cabeça catimba. Para você, Seabra, esse time do Atlético é um time preparado para enfrentar a catimba? Aí já vai no que a gente estava falando antes, né, da idade dos caras. Né? O time do Atlético é um time, como é que o rapaz falou lá? Tem alguns jogadores que estão muito usados. Usados. Aí é denominação do torcedor. É um time experiente, né? O time do Atlético é um time com idade já, um time maduro. Então dá pra encarar. Claro que vai entrar ali um Bruninho, vai entrar uns jogadores mais novos e tal. Mas, poxa, você tem um Heber, você tem um Igor Rabelo, você tem jogadores aí, um Elias, você tem jogadores que já são bem rodados. O próprio Franco de Santos, se entrar, é um jogador argentino, um jogador que está acostumado a esse tipo de catimba lá, não deve sentir muita coisa. Então eu acho que o Atlético tem time. Eu ainda acho que o Atlético tem time, sim, para segurar contra o Colón. Claro que nós estamos falando aqui de um time argentino, né? Não estamos falando que o Atlético vai jogar contra o Oriente Petroleiro, contra um time qualquer aí da Venezuela, da Bolívia. Nós estamos falando de um time argentino, um futebol tradicional, um time que sabe jogar esse tipo de competição. E vem aqui no Mineirão ou no Independência que seja, eles não estão nem aí. Não vão achar que os caras vão chegar aqui à pressão da torcida. Os caras não estão nem aí para pressão de torcida, não. Então, se eles conseguirem um bom resultado lá, eles vão vir aqui para segurar o resultado. E eles normalmente fazem isso de uma forma muito tranquila. Então o Atlético realmente não pode, como o Breno disse, se tomar 4, 3 lá, aí vai complicar bastante a situação. Não vou dizer que está perdido não, porque até na Copa do Brasil recente, nas Copas do Brasil recentes, aí a gente viu o Atlético inverter resultados, mas não tem necessidade disso, né? Eu acho que o Atlético tem time e tem experiência para segurar essa onda lá. Só para registrar aqui, ó, a torcedora que perguntou do salário do Atlético é a Roberta Valério. E o Mendes Rocha lá está falando que está assistindo o meio de campo aqui da Bahia. Bacana demais, o Mendes. Um abraço para você, viu? E o Antônio mandou aqui, ó, o Atlético pode colocar as barbas de molho, porque com este elenco que está, ele não vence. Você acha, ô Vital, que na falta de um elenco mais numeroso ou que tenha mais opções, os jogadores estão preparados para dar um sanguinho a mais? Você vê essa característica também no time do Atlético? É um grupo desgastado e limitado, numericamente e em aspectos táticos, técnicos. E uma marca negativa hoje do Atlético, até conversamos sobre isso com os companheiros e o Rodrigo na coletiva, desde 2011, André, que o Atlético não perdia 5 jogos seguidos. E todos podem se lembrar, 2011 foi um ano em que o Atlético brigou a temporada toda para não cair. Então, assim, igualou essa marca negativa. O Atlético tem nesse momento a confiança abalada. E aí o Rodrigo gosta de dizer muito que na derrota se aprende, que na derrota pode-se tirar lições. E a gente perguntou para ele, né, se seria um momento de mudar o time, né, se a derrota, se mais essa derrota teria deixado esse sinal, esse alerta. Ele disse que sim, que teremos mudanças no time para jogar contra o Colón. E aí já sinalizou o de Santo, o Bruninho pode aparecer. Eu acho que o Atlético nesse momento vai precisar fazer alguma coisa para até que o emprego do Rodrigo Santana seja mantido. Uma outra situação, se o Atlético não tivesse envolvido a Sul-Americana, Rodrigo seria demitido hoje. E vale lembrar também que esse Bruninho também, né, para quem é otimista, gosta de pegar dados, pode ser uma boa para o Atlético. Vai lembrar que na época da Libertadores o Vina era desconhecido e começou a entrar e começou a dar resultado. Você aposta suas fichas no Bruninho, Karine? Eu acho que ainda é muito cedo de apostar, da torcida, da gente apostar tudo nele. Hoje, realmente, ele foi o único jogador, na minha visão, que salvou na partida. Ele era o jogador de ataque, é o único que se movimentava, que estava ali buscando alguma jogada mesmo no ataque, mas eu acho que apostar todas as fichas nele ainda é um pouco complicado. Quem sabe pode ser uma revelação aí nessa fase final da Sul-Americana e trazer felicidade para o torcedor, né? André, só uma coisa engraçada. Como é o futebol, né? Como é que muda de um ano para o outro? A Copa Sul-Americana, ano passado, era a 2ª divisão da Libertadores, né? Todo mundo vai se lembrar de quem falou essa besteira aí. Mas virou, de repente, a tábua de salvação do Atlético, né? Esse ano é a tábua de salvação do Atlético é a Sul-Americana. Como o Breno estava dizendo, a paciência da torcida do Atlético existe porque o Atlético está na Sul-Americana. Olha o que virou a Sul-Americana. Isso é bom para alguns dirigentes aí que estão, né, engatinhando no cargo, começando e tal. Quem sabe aprende um pouquinho a não falar tanta bobagem, né? Tá certo. E tem muita gente que falou que o América ia cair. O América está mostrando que não vai cair. O Coelho não jogou no final de semana agora, mas no meio da semana venceu o jogo da rodada contra o Criciúma. Vamos ver os gols da vitória. Foi uma noite inspirada do Mateuzinho. Primeiro ele fez esse belo gol. Mateuzinho, que completou 100 jogos contra o Botafogo e ganhou uma camisa especial nesse jogo, fez o segundo, estava inspirado. E aí o Léo Galhardo fez o gol, Gamalho fez o gol do Criciúma aí. Com esse resultado, o América subiu na tabela.
vamos dar uma olhadinha. Classificação da Série B, o América já é o 11º com 29 pontos. Já passou Londrina, o Brasil de Pelotas, o Oeste, o Vitória, o Vila, o Criciúma abre ali a zona do rebaixamento com 23 pontos. O América conseguiu 6 pontos de vantagem para o Z4 e está a 5 do G4. O que mudou, Seabra, para você nesse América? Por que o América deixou de ser o lanterna da Série B, o time que não ganhava de ninguém, e passou a ser um time que está a 10 jogos sem perder? Solução caseira, né? Felipe Conceição. Felipe Conceição assumiu o time. Eu me lembro de uma passagem aqui, quando o Ney Franco era aquele tampão no Cruzeiro e o Marcelo Oliveira era o tampão no Atlético. Sempre tinha isso, né? Caía o treinador, põe o Marcelo aqui. Caiu o treinador aqui, põe o Ney Franco. E um dia eu perguntei para o Ney Franco, falei, Ney, o que acontece que vocês assumem e as coisas normalmente, pelo menos no tempo que vocês ficam, dá certo, as coisas dão certo. Ele falou, porque a gente não inventa moda. Você é lateral, você vai jogar na lateral. Você é volante, você vai lá, você é atacante, vai lá pra frente e tal. E o Felipe Conceição tá fazendo isso. A gente viu o Barbieri, com todo o respeito que me merece o Barbieri, mas parece que ele não sabia onde ele estava. Ele não conhecia o elenco do América. Ele colocava o Zé Ricardo no banco, o Mateuzinho no banco, uns jogadores nada com coisa nenhuma, em posições. De repente, olha o que o Mateuzinho está jogando. O Mateuzinho fez 2 golaços contra o Criciúma, foi muito bem, foi o melhor jogador em campo. Então, sim, o Belusso está jogando muito. Eu acho que a solução caseira o América conseguiu encontrar ali, sem inventar moda, né? Sem buscar português, sem buscar não sei o quê. A solução está em casa. E aí o Felipe Conceição vai dando conta do recado. Espero que ele fique, para não ter que vir o Givanildo aí no final do ano de novo, né? Ele está com o América desde o ano passado, né? Ele era auxiliar do América, ele conhecia o time, conhece totalmente o time e dá essa confiança para os jogadores. O Mateuzinho no banco na época do Barbieri era uma coisa impensável. O Zé Ricardo também, que são um dos melhores jogadores do América, que já é da base do América. Então eu acho que essa confiança que o Felipe deu para os jogadores na América ajudou bastante essa volta por cima aí. E eu acho também que alguns erros que a diretoria vai cometendo, até o Barbieri trouxe um goleiro do Flamengo, o Thiago, né, para tirar o prata da casa. Sumiu. Exato. Você vê aí, sumiu. O Michel Bastos, o cara vem para cá para jogar um jogo, né? E aí agora rescinde amigavelmente. Então são erros que não dá mais. Eu até achei que ia. Eu também achei. Eu achei que ele ia ser o líder do time da América. Contratou o Michel Bastos, um cara e tal. O que deu? A gente imaginou que ele seria o comandante da equipe rumo à Série A, né? Um cara experiente, de formação europeia, enfim. O líder do grupo. Eu acho que ele veio, a gente achou que ele seria o líder mesmo, mas não deu em nada. O América contratou o Michel Bastos no final de maio. Ele fez apenas um jogo, né, em pouco mais de 3 meses, e aí chegou a rescisão amigável, e aí ele usou as redes sociais para falar que ele pediu para sair, porque ele sempre conseguiu contribuir onde ele atuava, e aqui no América ele não estava conseguindo. Além disso, ele queria ficar mais perto da família, cuidar da família. Foi correto para você esse posicionamento do Michel, ou Karina? Ele assumir que foi ele que quis sair, eu achei bacana, mas ainda acho que tem alguma outra coisa para ele ter saído, assim, porque o América investiu em trazer ele, por ele ser um grande nome, seria bom para o time do América, mas ele jogar um jogo apenas, acho que tem alguma coisa por aí, mas não ajudou muito o América, que ele seja feliz em outro time. O América agora na sexta-feira pega o Sport fora de casa, o Sport 3º colocado. Para você vai ser um grande desafio, Vital, nessa nova fase do América? Um desafio, um bom teste, né? O Sport das equipes que estão aí brigando para subir. E acho que além de ser um jogo importante para o América buscar pontos fora de casa, já que fazia até uma campanha melhor, inclusive, né? Nessas últimas 10 rodadas não perdeu. E é um teste muito importante para buscar pontos fora de casa e, quem sabe, né? Agora pensar em G4. Segundo turno é para isso aí. Tá certo. Vamos falar agora de um assunto muito bacana, que termina hoje em Belo Horizonte, o Cinefute. É um evento que une o cinema e o futebol. E nesse ano ele teve como destaque o futebol feminino. Um evento muito bacana. Vamos acompanhar. Hochbetrieb mit 20.000 Zuschauern am Roten Baum. Brasilianische Fußballgäste beim Hamburger Sportverein. Belo Horizonte im gestreiften Jersey begeistern durch Schnelligkeit und vorbildliche Mannschaftsarbeit. O Cinefute ele surge de 2 paixões do Antônio Leal, nosso treinador, o Toninho. A paixão que ele tinha pelo futebol e a paixão que ele tem pelo cinema, né? Ele foi diretor de festival de cinema há muito tempo e ele falou assim, por que não unir essas 2 paixões, né? Então o Cinefute surge disso. A gente já exibiu mais de 400 filmes nesses 10 anos da edição do Cinefute
E por ano a gente recebe em torno de 100, 120 filmes de futebol. Então a gente vê que a demanda também por cinema de futebol tem crescido bastante. A gente tem um lema que é super importante e que esse ano, com a Copa das Mulheres, tornou mais evidente, que é a igualdade de gênero no futebol. Sofia Jakobsen looking to curl it! Brilliant goal! Fame for her long-range shooting. Not just that shoots has put Cameroon into the knockout stages of the Women's World Cup. É muito simbólico para a gente nessa edição de 10 anos ter esses 3 homenageados. A gente tem a Nina Abreu, que ela é responsável pelo time de futebol feminino do Atlético. O Alexandre Simões, que é um jornalista muito querido de esportes aqui, de Minas Gerais. E a nossa camisa 10, pela primeira vez, uma jogadora mulher homenageada no Cinefute BH, a Duda, do Cruzeiro. É uma felicidade imensa ser a primeira atleta do feminino a ser homenageada pelo Cinefute. Acredito que o Cinefute, mostrando tudo que vem mostrando com o gênero feminino, para quem está vendo, para quem não acredita que o futebol feminino vai aumentar aí o público, acho que é um meio de comunicação para mostrar para essas pessoas que acreditam que o futebol não é para mulher. Sobrenome, gol! O futebol conta histórias e a gente exibe essas histórias. Questões sociais ligadas ao futebol, enfim, personagens, ficções ligadas ao futebol, enfim. A gente tem uma gama vasta e muito diversificada do cinema de futebol. Por que nós não ficamos todos misturados para assistir um jogo? Por que tem que ter briga? Amanhã eu tô aqui firme, mas muito firme. Só poder sofrer pelo meu... Aqui. Coelho, 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 coelho. É muito bacana esses registros históricos. E aí eu pergunto para você, Seabra, quando teremos a igualdade, como foi dito ali, entre o futebol masculino e o futebol feminino? Olha, André, eu torço para que tenhamos o mais rápido possível, né? A gente teve a Copa do Mundo Feminino agora recente, aí deu aquele boom e tal, de repente volta tudo ao normal. Não pode ser assim, gente. Esse apoio, esse incentivo, essa transmissão de televisão, isso tem que ser permanente. Nós vamos ter agora primeiro campeonato de base de futebol feminino aqui, muito legal isso, começar a fortalecer na base mesmo. Agora, a gente ainda vê alguns comentários por aí deprimentes, assim, lamentáveis, então acho que nós estamos, infelizmente, um pouco longe, mas eu torço para que seja bem rápido, porque as mulheres merecem sim, e não tem essa de mulher não jogar, todo mundo pode jogar futebol, gente, não existe isso não. Futebol é um esporte, assim como vôlei, basquete, handebol, é um esporte que todo mundo tem que jogar e pode jogar. É importante que esse apoio nem venha só da imprensa, mas dos próprios torcedores mesmo, de ir acompanhar esse ano a final do Campeonato Mineiro. Vai ser no Mineirão, então é um espaço bacana que os torcedores gostam de ir. Então eu acho que é muito importante também ter a galera acompanhando, não só como fizeram na Copa do Mundo. Eu acho importante também continuar torcendo para os seus times na categoria feminina. Eu acho que é muito importante também o apoio do torcedor para a modalidade continuar crescendo cada vez mais. Lembrando que o Campeonato Mineiro Futebol Feminino começa no dia 28 de setembro e nós vamos acompanhar, trazer todas as informações para você. Mais uma pausa aqui no meio de campo. No próximo bloco nós vamos falar de seleção brasileira, Neymar, e mostrar os gols da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente volta já já. Fotógrafos mineiros apaixonados por eternizar um momento. Filosofando com fotógrafos. Domingo, 10h30 da noite. Rede Minas, agora também no canal 520 da NET HD. Sintonize. Agenda. Anote aí.
De segunda a sexta, 7h45 da noite. Tô esperando fazer. Quando você junta 5 músicos, você forma uma banda. E assim eles fizeram. O quinteto, formado em 2015, cheios de influências. O Clube da Esquina ao rock inglês dos anos 90. A amizade e a composição estão presentes no todo. Seja muito bem-vindos, banda da parte. Muito obrigado. Valeu, obrigadaço. Isso aí. A Hora do Improviso, neste domingo, meia-noite. Estamos de volta com o meio de campo aqui, ó, registrando a participação do André Luiz da Silva, lá de Alfenas. O Denilson, do Madre Gertrudes, mandou aqui, ó. Para o Cruzeiro não cair, ele tem que fazer a campanha igual a do América. Registrando também a audiência da Eliane Marambaia. Está fazendo aniversário hoje, lá de Ouro Branco. Parabéns para você, Eliane. Muita saúde e muita paz para você. Vamos falar da seleção brasileira. A seleção fez 2 jogos, 2 amistosos nos Estados Unidos, empatou em 2-2 com a Colômbia e o último perdeu para o Peru por 1-0. Vamos ver o gol da derrota do Brasil. Foi na cobrança de falta, o Abrão meteu a cabeça na bola para fazer o gol. Alguém para você aí, ô Breno, garantiu um lugar nessa seleção ou não? Ainda é necessário levar alguns atletas que não estão aí? Rapaz, eu vou dizer para você, Toscano falou aqui outro dia sobre seleção brasileira. Eu vou te falar, eu assisto, mas eu assisto assim, sofrido, por obrigação, porque são os mesmos nomes. A gente não vê jogador do Campeonato Brasileiro para se valorizar um pouco mais. O torcedor fica vendo jogador que ele nunca viu jogar, nunca ouviu falar. Cada hora aparece uma situação. Enfim, eu acho que o que eu vi, eu não gostei. Acho que a seleção, aquele show que se esperava quando você falava, a seleção vai jogar, vai ganhar de 3, vai ganhar... Não existe mais. É um futebol muito medonho, né? Às vezes até tedioso, o empate de 2-2 como foi, você tem um Neymar vira uma atração extra-campo. Sinceramente, André, eu acho que precisa de uma reciclagem muito grande. Eu acho que o futebol brasileiro, existem vários jogadores aqui que poderiam ser mais valorizados para essa seleção, e a reciclagem, para mim, ela começaria ao ponto de você parar de pegar esses medalhões que ganham milhares de dólares aí, e valorizar quem está aqui no Brasil e tem amor ainda, porque o que é jogar com a camisa da seleção brasileira. E aqui no Campeonato Brasileiro vem muitos jogadores ainda que podem fazer isso. Eu esperava que a seleção fosse um pouquinho mais abrasileirada do que o que eu tenho visto ultimamente. Para você, sabe, quem que teria uma oportunidade aí na seleção brasileira, que atua no futebol brasileiro? Se a gente parar aqui agora, a gente faz uma seleção do Campeonato Brasileiro de uma forma muito tranquila. Nós temos grandes goleiros aí, nós temos laterais que poderiam se assumir essa posição. Você imagina uma zaga, por exemplo, com Dedé e Jeromel, uma senhora zaga. Tem lateral esquerdo que daria para a seleção, temos volantes. Eu já venho falando isso há muito tempo. Por mim, eu pegaria uns 3 ou 4 lá de fora, que esses sim são realmente fora de série e tal. E aí eu estou falando inclusive do Neymar, né? Que o extracampo do Neymar é que compromete, mas o Neymar dentro de campo joga muito. Então eu pegaria lá uns 3 ou 4 de fora e o resto eu levaria daqui, porque aí o torcedor vai ver um cara do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, do Inter, do São Paulo, do Grêmio, e vai falar, pô, olha o cara do meu time, vou torcer agora e tal. Agora, se você pegar na Copa do Mundo, aquele elenco que disputou a Copa do Mundo, pega uns 2 ou 3, ele dá uma voltinha na Praça 7 aqui com ele, pra você ver com a roupa normal, pra você ver se o torcedor vai parar pra... Não, aí você vê, o que o Gabigol tá fazendo, o gol que ele fez ontem, né? É um jogador que não tá na seleção. Tanto que o Dudu tá jogando. Ele não tá na seleção. Tempo. É difícil de entender. O Neymar, esses amistosos marcaram o retorno do Neymar depois de uma lesão em junho, e aí aquela imbróglio se ele sairia ou não do PSG. Ontem foi, inclusive, o retorno dele ao PSG. O jogo do Paris Saint-Germain contra o Estrasburgo foi 1-0, o gol de quem? Neymar. Vamos dar uma olhadinha no gol que o Neymar fez. Não foi qualquer gol, não. 47 segundos. Cruzou aqui, ele deu uma meia bicicleta, digamos assim, e fez o gol e saiu vaiado. Ele ainda fez um segundo gol que foi anulado por impedimento. E aí a torcida saiu pegando no pé dele, parte da torcida organizada, vaiando. É justificável, Karina,
São merecidas essas vaias ao Neymar? Ah, com certeza. E ele sabe que é merecido, né? Ele sabe que ele não estava muito bem antes de voltar. O extracampo do Neymar está afetando muito ele. Ele até deu uma entrevista dizendo que agora todos os jogos vai ser como jogar fora de casa, porque a torcida não está com ele. E realmente não tem como estar, porque nesse tempo que ficou, se o Neymar ficava no PSG ou se ia para outro clube, ele deixou claro várias vezes que queria sair do time, e é óbvio que um torcedor do time não vai querer um jogador que não quer estar lá. Eu acho que mesmo que o Neymar cada vez mais prova que não quer estar no PSG, fez o gol hoje, claro, o ego dele deve ter aumentado ali, fez o gol da vitória, mostrou para os torcedores que jogar bola ele sabe. Eu acho que ninguém que gosta de futebol tem essa dúvida, ele sabe jogar bola, porém o extracampo dele está deixando muito a desejar, e eu acho que vai influenciar ainda mais neste andamento do Neymar, que para mim ele não fica no PSG realmente. Vamos ver então o que o Neymar falou sobre essas vaias aí, sobre a reestreia dele pelo Paris Saint-Germain. É triste, mas eu sei que a partir de agora jogarei todos os jogos fora de casa. E deixando bem claro que eu não tenho nada contra os torcedores, nada contra a entidade Paris Saint-Germain. Todos sabem que era um desejo sim de sair, e eu queria isso, e eu deixo bem claro. Mas não vou entrar em detalhes do que aconteceu nas negociações. Isso as pessoas, tanto presente daqui, sabem o que ele fez, os outros também, então isso é uma página virada. Hoje eu sou jogador do Paris Saint-Germain e prometo dar de tudo em campo. Esse é meu papel, esse é o que eu vou fazer nessa temporada, ser feliz dentro de campo, porque eu não preciso que gritem meu nome, não preciso que estejam ali por mim. E aí, Vital, o que você achou da declaração? André, o Neymar é um jogador talentoso, reconhecido mundialmente, mas falta assessoria de imprensa. Eu acho que é básico, talvez ele possa contratar um de nós aqui, né? O Breno está à disposição, o Seabra, a Karina, eu, você, né? Não é possível, o cara não sabe dar uma entrevista. Tem que pagar bem, viu? Porque ele dá trabalho. Nossa, demais. Ou seja, me parece que o Neymar, de fato, ele se esquece que ele é um astro do futebol. Inclusive, esses caras recebem, né, por direitos de imagem. Está no contrato. Dar entrevista é atribuição do jogador também. Então, assim, tinha que estar, pelo menos, mais bem orientado, né? Sinceramente, André, um jogador que expõe a público que ele não quer jogar no seu time e ele interfere na negociação a ponto dele querer tirar dinheiro do próprio bolso para poder ir para outro time, já está errado a partir daí. Ele teria que separar isso. O Neymar é um jogador que tem que se preocupar com o campo. Né? E aí, os dirigentes se preocuparem com a negociação. Quando ele se envolve, é claro que o torcedor do Paris Saint-Germain vai ficar revoltado, não tem porquê não. E aí ele fala, não, eu não preciso que ninguém me apoie nem nada. Como não precisa? O jogador está ali para vestir a camisa e para ter o apoio da torcida. Ele joga para o torcedor. E aí ele fala que não precisa, já está tudo errado. Ele está errado no momento que ele quis sair, no momento dele ficar e no momento de dar uma entrevista como essa aí. Tá certo. Voltamos pro futebol brasileiro para a alegria de Pedro Gelinek. Vamos ver os gols da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Roda pra gente, por favor, começando com o Flamengo e Santos. Olha o gol que o Gabigol fez. Recebeu ali, bateu consciente, cobertura, 1-0, o gol da vitória contra o Flamengo. O Chapecoense recebeu o Vasco e perdeu. O Vasco abriu o placar com Ribamar. Eu acho que a Chapecoense cai pela primeira vez. Um belo gol do Ribamar também. Belo gol. Depois conseguiu o empate com o Arthur Gomes. E o Thales Magno fez o gol da vitória do Vasco. Isso aí é o maior nome do Vasco na atualidade aí. O Luxemburgo aí, rapaz. O Atlético Paranaense perdeu para o Avaí com esse gol do Jonathan também, um belo gol do Jonathan. O Grêmio fez 3-0 para cima do Goiás. O primeiro foi o Jean-Pierre, acertou um belo chute. O Everton fez o segundo gol do Grêmio. O terceiro foi um jogador que foi trocado pelo Edilson aqui, né? É um tal de Alisson. Recebeu lá na esquerda. Bela troca, aliás. Hein? E fez o gol. 3-0 para o Grêmio. O Fluminense bateu o Corinthians com um gol do Ganso e um frango do Cássio. Um belo frango. O Bahia, o Fortaleza saiu na frente do Bahia com o Felipe Pires e o Gilberto, vice-artilheiro com 10 gols, fez 1-1. O Gabigol é artilheiro com 16 gols no Campeonato Brasileiro. E o Ceará empatou com o Botafogo em 0-0. O São Paulo empatou com o CSA em casa em 1-1. Vamos dar uma olhadinha na classificação, como ficou o Campeonato Brasileiro ao final do primeiro turno. Tá lá, o Flamengo segue líder, 42 pontos, 3 pontos a mais do que o Palmeiras, seguido por Santos, Inter, Corinthians, e o São Paulo fecha ali a turma que hoje teria uma vaga na Libertadores. O Bahia
tem 31 pontos, o Grêmio 28, Atlético 27, caindo uma posição por rodada, já foi a 5ª derrota, caiu 5 posições, Botafogo também com 27. Virando a tabela para nós, 11º, o Atlético Paranaense 26, Vasco 23, Ceará 22, Fortaleza 22, Goiás 21 e o Fluminense. Aí começa a briga ali no rebaixamento. Fluminense 18, Cruzeiro dentro da zona 18, CSA 16, Chapecoense 14 e Avaí 13. Para você ficar ligado aí no que vai ter nessa semana, quais jogos acompanhar, vamos botar para a gente aí a relação dos jogos. Tem na quinta-feira... No sábado, né? Na verdade, sábado, começando quinta-feira, Colón e o Atlético pela Sul-Americana, às 9h30, lá no cemitério do Elefantes. Na sexta, Sport e América jogam às 9h30 lá na Ilha do Retiro. E aí no sábado, tem às 5 horas da tarde, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. E fechando a rodada na segunda-feira, 8 horas da noite, o Atlético joga contra o Avaí lá na Ressacada. Estou falando rápido que o meu bar está falando aqui que meu tempo estourou. Então, Vital, muito obrigado. Karina, muito obrigado. Seabra, brigadão. Breno, brigadão. E muito obrigado a você que nos acompanhou, nos ajudou a fazer o meio de campo dessa noite. Ficamos por aqui, mas domingo que vem, às 9 horas da noite, nós estamos de volta. E, claro, eu espero por você. Uma boa noite e até lá.